Você já sentiu aquela angústia profunda? Aquele momento em que suas orações parecem bater no teto e voltar, como se o céu estivesse fechado? Talvez você esteja enfrentando uma doença que os médicos não conseguem explicar. Ou seja, aquele filho distante da fé que não volta para os braços da igreja. Ou, quem sabe, uma dívida que cresce a cada dia, enquanto o desespero toma conta do seu coração. Em momentos assim, muitos de nós nos perguntamos se nossas preces realmente atravessam as nuvens, se Deus realmente escuta, se existe alguma oração com poder verdadeiro para mudar o impossível. Vou compartilhar algo que mudou completamente minha vida e a vida de milhares de fiéis ao redor do mundo. Algo que Santa Faustina Kowalska, uma simples freira polonesa, recebeu diretamente de Jesus e que tem o poder de abrir o coração de Deus de uma maneira que poucos compreendem. Uma revelação tão poderosa que, quando você entender o que realmente acontece no céu enquanto você reza o terço da Divina Misericórdia, sua forma de orar nunca mais será a mesma. E não estou falando apenas da devoção em si, que muitos de nós já conhecemos. Estou falando do que literalmente acontece no reino celestial, nos coros angélicos, no próprio coração de Jesus, quando aquelas palavras sagradas são pronunciadas com fé. Mistérios que foram revelados a santos, mas que raramente são explicados nos círculos da igreja. Preparações espirituais que os anjos fazem quando começamos essa oração. E promessas tão extraordinárias que, se compreendidas plenamente, fariam com que rezássemos este terço todos os dias pelo resto de nossas vidas. Nosso Senhor disse a Santa Faustina: pela reza deste terço, apraz-me conceder tudo o que me pedirem. Mas o que realmente acontece para que tal promessa seja tão absoluta? Por que esta oração em particular tem tanto poder? E mais importante, o que pouquíssimas pessoas sabem sobre a forma correta de rezá-la, para que o céu inteiro se mobilize a seu favor? Nas próximas palavras, vou revelar não apenas o que Santa Faustina viu, mas também o que outros místicos testemunharam sobre a reação do céu a esta oração. Verdades que podem transformar sua vida espiritual e trazer milagres que você talvez tenha esperado por décadas. O que estou prestes a compartilhar não são apenas palavras bonitas ou teorias religiosas, são revelações divinas, confirmadas pela Igreja e testemunhadas por almas que tiveram o privilégio de ver além do véu que separa o natural do sobrenatural. Pessoas comuns como você e eu, que foram escolhidas para ver o invisível e nos trazer esperança em tempos de escuridão. Antes de entrarmos nessas revelações extraordinárias, precisamos entender o contexto histórico desta devoção. O terço da Divina Misericórdia não surgiu por acaso. Ele veio ao mundo em um dos períodos mais sombrios da história humana. No dia 13 de setembro de 1935, Santa Faustina teve uma visão. Ela viu um anjo, o executor da ira de Deus, prestes a castigar uma parte específica da terra. Faustina tentou implorar misericórdia, mas suas orações pareciam insuficientes diante da justiça divina. Foi então que, inspirada interiormente, começou a oferecer ao Pai Eterno o corpo e sangue, alma e divindade de Jesus. No momento em que essas palavras foram pronunciadas, o anjo ficou impotente diante da oferenda. Era a véspera da Segunda Guerra Mundial. Deus estava preparando uma oração que seria um refúgio para milhões de almas durante os horrores que estavam por vir. Uma oração para o tempo do fim, como Jesus mesmo disse a Faustina. Estás vendo um terrível castigo para a humanidade em um futuro não muito distante. O que é mais extraordinário é que esta não é apenas mais uma devoção. Jesus revelou a Santa Faustina que esta oração está diretamente ligada à sua paixão, ao momento mais sagrado da história humana. Quando rezamos, Eterno Pai,
Eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Algo verdadeiramente miraculoso acontece. Vejamos o que realmente acontece no céu, passo a passo, quando você inicia esta oração. Primeiro, você faz o sinal da cruz. Este simples gesto já é mais poderoso do que imaginamos. Santa Faustina escreveu em seu diário: vi como os demônios fogem em pânico diante do sinal da cruz. Mas o que poucos sabem é que, segundo revelações a vários místicos, o sinal da cruz feito com fé sincera cria um selo de proteção ao redor do fiel. O Padre Pio dizia que podia ver anjos se posicionando ao redor de pessoas que faziam este gesto com devoção verdadeira. Quando você começa com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Credo, está alinhando seu espírito com toda a história da salvação. O padre Dolindo Ruotolo, grande místico napolitano, afirmava que estas orações iniciais são como chaves que abrem portais específicos no céu, preparando o caminho para a grande súplica que está por vir. Mas é quando você chega à primeira e conta e pronuncia: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro, que algo extraordinário ocorre. Santa Faustina teve o privilégio de ver esta cena com os olhos espirituais. Ela escreveu: vi como estas palavras penetravam o coração do Pai Eterno. É como se, naquele momento, o próprio sacrifício de Cristo no Calvário se tornasse presente novamente. O que ela estava testemunhando era nada menos que a atualização do sacrifício do Calvário, o mesmo mistério que acontece na Santa Missa. A irmã Josefa Menendez, outra mística reconhecida pela Igreja, recebeu revelações complementares. Ela testemunhou que quando estas palavras são pronunciadas com sinceridade, os anjos do céu param o que estão fazendo e se voltam em adoração. É como se, por um instante, todo o céu fizesse silêncio para contemplar esta oferenda. Mas impressionante ainda é o que acontece quando pronunciamos as palavras: pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Cada vez que essas palavras são ditas com fé, Santa Faustina viu raios de luz emanando do coração de Jesus, envolvendo não apenas a pessoa que reza, mas estendendo-se para alcançar as almas mencionadas em suas intenções. O Beato Padre Bernardo de Hoyos, que recebeu grandes revelações sobre o Sagrado Coração de Jesus, afirmou que esta invocação específica tem o poder de libertar almas do purgatório. Ele disse: cada vez que oferecemos o sacrifício de Cristo ao Pai em expiação, almas são libertadas do fogo purificador e anjos são enviados para consolar as que ainda permanecem. Isto explica por que tantos milagres são atribuídos a esta devoção. Não é apenas uma questão de repetir palavras, mas de participar ativamente no maior ato de amor já realizado, o sacrifício de Cristo. Estamos, de certa forma, segurando a própria misericórdia de Deus em nossas mãos e aplicando-a como um bálsamo nas feridas da humanidade. Jesus revelou a Santa Faustina: os sacerdotes a indicarão aos pecadores como a última tábua de salvação. Ainda que um pecador fosse o mais empedernido, se recitar este terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Impressionante, não é? Uma única recitação com sinceridade pode mudar o destino eterno de uma alma. Esta é uma promessa extraordinária, e agora podemos entender por quê. Quando oferecemos o corpo e sangue, alma e divindade de Jesus, estamos essencialmente dizendo ao Pai: não olheis para nossos pecados, mas para o sacrifício perfeito de vosso Filho.
É importante notar que o efeito desta oração não depende de nossos sentimentos ou de nossa própria santidade. Santa Faustina muitas vezes se sentia seca espiritualmente ao recitar o terço, mas Jesus lhe assegurou que o poder da oração permanecia inalterado. É o sacrifício de Cristo que tem valor infinito, não nossos esforços humanos. O padre Michael Gaitley, grande promotor da divina misericórdia em nossos tempos, explica isto de forma bela. Quando rezamos o terço da divina misericórdia, estamos fazendo algo semelhante a Maria ao pé da cruz. Estamos unindo nossas pequenas vozes ao grande clamor de Cristo: Pai, perdoa-lhes. Mas vamos mais fundo. O que acontece espiritualmente quando chegamos à parte final do terço e rezamos 3 vezes: Santo Deus, Santo forte, Santo imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Esta tríplice invocação tem raízes antigas na liturgia oriental e é conhecida como o Trisagion. Santa Faustina viu que, quando estas palavras são pronunciadas, o véu entre o céu e a terra fica momentaneamente mais fino. É como se, por um instante, a liturgia celestial e a terrena se unissem. O cardeal Schönborn, grande teólogo e promotor da Divina Misericórdia, explicou que esta parte da oração nos conecta com a adoração eterna que ocorre diante do trono de Deus, como descrito no livro do Apocalipse: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Místicos como Maria Valtorta descreveram que durante esta tríplice invocação, os serafins, os anjos mais próximos do trono de Deus, se inclinam em reverência e repetem o clamor junto conosco, amplificando nossas vozes humanas com seu coro celestial. Agora, vamos ao que talvez seja o aspecto mais extraordinário desta devoção, o momento exato para rezá-la. Jesus disse a Santa Faustina: às 3 horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente para os pecadores, e mesmo que seja por um breve momento, contempla a minha paixão, especialmente o meu abandono no momento da agonia. O que torna as 3 horas da tarde tão especiais foi neste exato momento que Jesus entregou seu espírito na cruz, consumando o sacrifício perfeito. O véu do templo se rasgou, simbolizando o fim da separação entre Deus e a humanidade. Por isso, esta hora é chamada de a Hora da Grande Misericórdia. Santa Faustina testemunhou que neste horário específico o céu se abre de maneira especial. Ela escreveu: nesta hora conseguirás tudo para ti e para os outros. Nesta hora realizou-se a graça para o mundo inteiro. A misericórdia venceu a justiça. A irmã Lúcia de Fátima, numa correspondência menos conhecida, mencionou que Nossa Senhora lhe revelou que as orações feitas às 3 da tarde têm um valor especial, pois é como se estivéssemos literalmente ao pé da cruz com ela no momento histórico da redenção. E isto nos leva a outro ponto crucial: a conexão entre a Divina Misericórdia e Nossa Senhora. Muitos não percebem que existe uma profunda relação entre esta devoção e a Mãe de Deus. Jesus disse a Santa Faustina: as orações que me agradam mais são as que são feitas por intercessão de minha mãe. Ela tem um poder especial sobre meu coração. São Luís Maria Grignion de Montfort, grande apóstolo da devoção mariana, afirmava que todas as nossas orações, quando passam pelas mãos de Maria, são purificadas e embelezadas. É como se ela adicionasse sua própria súplica à nossa. Imagine então o poder do terço da Divina Misericórdia, quando rezado com esta consciência. Alguns místicos relataram visões em que viam Maria ao lado de Jesus durante a recitação do terço da Divina Misericórdia, como se ela estivesse apresentando nossas orações a seu filho, tal como fez nas bodas de Caná. Eles não têm mais vinho.
Agora, vamos abordar algo que poucas pessoas compreendem: a dimensão comunitária desta oração. Jesus disse a Santa Faustina: quando este terço for rezado junto a um moribundo, eu me colocarei entre o Pai e a alma agonizante, não como juiz justo, mas como Salvador misericordioso. Isto revela que o terço da Divina Misericórdia tem uma aplicação especial em comunidade, particularmente em momentos críticos como a hora da morte. O padre Serafim Michalenko, postulador da causa de canonização de Santa Faustina, relatou inúmeros casos de conversões de última hora, quando famílias se reuniam para rezar este terço ao lado de um ente querido moribundo. Um caso particularmente tocante foi o de um homem que havia abandonado a fé por 60 anos. Quando estava nos seus últimos momentos, a família se reuniu e começou a rezar o terço da Divina Misericórdia. De repente, o homem que estava inconsciente abriu os olhos, olhou para um ponto específico no quarto que ninguém mais podia ver. Estendeu as mãos e disse: "Meu Senhor e meu Deus." Então, com lágrimas nos olhos, pediu um sacerdote, confessou-se e morreu em paz 1 hora depois. Histórias como esta não são raras. O padre Cris Alar, da Associação dos Marianos da Imaculada Conceição, coletou centenas de testemunhos semelhantes em todo o mundo. Em muitos casos, pessoas que pareciam completamente fechadas à graça tiveram mudanças dramáticas quando este terço foi rezado por elas ou com elas. Isto nos leva a uma verdade profunda: o terço da Divina Misericórdia não apenas nos aproxima do céu, mas também traz o céu até nós. Ele cria o que os teólogos chamam de teofania, uma manifestação tangível da presença divina em nosso meio. Vamos agora abordar alguns dos obstáculos que podem impedir que experimentemos plenamente os frutos desta devoção. O primeiro é a falta de confiança. Jesus disse a Santa Faustina: "As graças do meu misericórdia são tiradas unicamente com um recipiente, e este é a confiança. Quanto mais uma alma confiar, mais receberá." Muitos de nós rezamos o terço, mas no fundo duvidamos que Deus realmente atenderá nossos pedidos. Esta dúvida é como um guarda-chuva que nos impede de receber a chuva de graças que Deus deseja derramar sobre nós. São Tomás de Aquino ensinou que a eficácia de nossa oração depende em grande parte de nossa fé na bondade e no poder de Deus. O segundo obstáculo é a falta de misericórdia para com os outros. Jesus foi muito claro: se uma alma não exerce misericórdia de alguma maneira, não obterá a minha misericórdia no dia do juízo. Isto não significa que Deus coloca condições ao seu amor, mas que nós mesmos nos fechamos à sua graça quando endurecemos nossos corações contra nossos irmãos. Quantos de nós rezamos fervorosamente o terço da Divina Misericórdia enquanto guardamos ressentimentos contra um familiar, um vizinho ou um colega de trabalho? Santa Teresa de Calcutá costumava dizer: "Se julgamos as pessoas, não temos tempo para amá-las, e sem amor, nossa oração se torna apenas um ruído vazio." O terceiro obstáculo é a pressa e a distração. Numa era de notificações constantes e multitarefas, é difícil criar um espaço de silêncio e concentração. No entanto, Santa Faustina notou que as orações apressadas raramente penetram o céu. Ela escreveu: "Uma única oração feita com atenção plena tem mais valor que 100 feitas com pressa." O padre Jacques Philippe, em seus escritos sobre oração, sugere que dediquemos pelo menos alguns minutos para nos preparar interiormente antes de começar o terço. Este tempo de centragem espiritual permite que entremos mais profundamente no mistério que estamos celebrando. Agora vamos explorar algo que raramente é discutido: a dimensão profética do terço da Divina Misericórdia. Jesus disse a Santa Faustina: "Fala ao mundo da minha misericórdia." É um sinal dos tempos finais. Depois dele virá o dia da justiça.
Esta afirmação sugere que a devoção à divina misericórdia não é apenas uma prática devocional, mas um sinal escatológico, um indicador de que estamos entrando numa fase crucial da história da salvação. O Papa São João Paulo II, grande promotor desta devoção, frequentemente falava do tempo da misericórdia que precede a segunda vinda de Cristo. O cardeal Robert Sarah, em seus escritos sobre espiritualidade, observa que o terço da divina misericórdia parece ter sido dado à Igreja precisamente para este período histórico, quando as forças da secularização e do relativismo moral estão em seu auge. É como se Deus estivesse oferecendo uma última âncora de salvação antes da purificação final. Isto nos ajuda a entender por que tantas pessoas relatam experiências extraordinárias ao rezar este terço. Não é apenas uma questão de devoção individual, mas de participação num plano divino para estes tempos específicos. Como Jesus disse a Santa Faustina, preparas o mundo para a minha última vinda. E isto nos leva a uma consideração prática. Como podemos integrar o terço da Divina Misericórdia em nossa vida diária de forma mais profunda? A primeira sugestão é criar um hábito consistente. Se possível, reserve as 3 horas da tarde para esta devoção, mesmo que sejam apenas 5 minutos. A consistência é mais importante que a duração. A segunda sugestão é personalizar suas intenções. Antes de começar o terço, tome um momento para definir claramente por quem ou por qual situação você está orando. A Santa Madre Teresa dizia que deveríamos orar com nomes, tornar nossa oração específica e pessoal, não vaga e genérica. A terceira sugestão é combinar o terço com um pequeno sacrifício ou obra de misericórdia. São Tiago nos lembra que a fé sem obras é morta. Talvez você possa jejuar durante a recitação do terço, ou comprometer-se a realizar um ato concreto de caridade relacionado à sua intenção. Este elemento sacrificial amplia o poder intercessor da oração. O servo de Deus, Padre Dolindo Ruotolo, recomendava o que ele chamava de contrato de misericórdia. Prometer a Deus uma obra específica de misericórdia em agradecimento pela graça que se está pedindo, como se já tivesse sido concedida. Esta atitude de gratidão antecipada é um poderoso ato de fé. Finalmente, vamos abordar algumas das promessas específicas ligadas a esta devoção. Jesus disse a Santa Faustina: através deste terço, tudo conseguirás, se o que pedires estiver de acordo com a minha vontade. Note a condição: de acordo com a minha vontade. Isto não é uma limitação, mas uma garantia. Deus sabe o que é melhor para nós muito mais do que nós mesmos. Às vezes, o que pedimos não é o que realmente precisamos. E Deus, em sua sabedoria infinita, nos dá não o que queremos, mas o que verdadeiramente necessitamos. O Papa Emérito Bento XVI certa vez observou que cada oração autêntica é sempre atendida, embora nem sempre da maneira que esperamos. O terço da Divina Misericórdia não é uma fórmula mágica que obriga a Deus a fazer nossa vontade, mas um canal de graça que nos alinha com a sua. Uma promessa particularmente consoladora é esta: as almas que propagarem a devoção à minha misericórdia, eu as protegerei durante toda a vida. Como uma mãe carinhosa protege seu filho recém-nascido, e na hora da morte não serei para elas juiz, mas salvador misericordioso. Esta promessa tem um valor incalculável. Quem não deseja a proteção divina durante a vida e, especialmente, no momento crucial da morte? São Padre Pio dizia que o momento da morte é o mais importante de nossa existência, pois determina toda a nossa eternidade. E aqui está uma promessa que raramente é mencionada, mas que tem um valor especial. Minha filha, anima as almas a rezarem o terço que te dei. Agrada-me conceder tudo o que me pedem por meio deste terço.
Quando os pecadores empedernidos o recitarem, encherei suas almas de paz, e a hora da morte deles será feliz. Uma morte feliz é talvez a maior graça que podemos desejar. São José é frequentemente invocado como padroeiro da boa morte, porque morreu nos braços de Jesus e Maria. O terço da Divina Misericórdia nos oferece uma promessa semelhante: a presença consoladora de Cristo no momento de nossa passagem. Agora, à medida que nos aproximamos do final desta reflexão, gostaria de compartilhar um testemunho pessoal. Conheci uma senhora idosa que havia perdido seu filho para as drogas. Durante 20 anos, ela rezou diariamente o terço da Divina Misericórdia, por ele sem ver qualquer mudança. Muitas vezes ela se perguntava se suas orações estavam sendo ouvidas, se todo aquele esforço tinha algum valor. Um dia, recebeu a notícia de que seu filho havia sofrido um acidente grave e estava hospitalizado. Quando chegou ao hospital, encontrou-o consciente, mas os médicos tinham poucas esperanças. O que aconteceu a seguir foi extraordinário. O filho, que nunca havia demonstrado qualquer interesse pela fé durante todos aqueles anos, pediu para se confessar. Disse à mãe que, enquanto estava inconsciente após o acidente, teve uma visão de Jesus, exatamente como na imagem da Divina Misericórdia, estendendo os raios de luz para ele. Após receber os sacramentos, ele disse à mãe: durante todos estes anos, eu sentia algo me chamando, mas resistia. Agora sei que eram suas orações. Ele faleceu naquela noite, reconciliado com Deus, graças à perseverança de uma mãe que nunca desistiu de suplicar misericórdia. Este testemunho ilustra uma verdade profunda. O terço da Divina Misericórdia opera mesmo quando não vemos resultados imediatos. Como um rio subterrâneo, a graça flui silenciosamente, muitas vezes por anos, antes de brotar à superfície de forma visível. Santa Faustina escreveu em seu diário: compreendi que a maior virtude é o amor e a misericórdia. Eles unem o homem a Deus e são a chave que abre o tesouro da misericórdia divina para as almas. É isto que o terço da Divina Misericórdia faz. Abre o tesouro da misericórdia divina. Quando o rezamos, é como se estivéssemos girando a chave que destranca as comportas do oceano infinito do amor de Deus. E este amor, uma vez liberado, tem poder para transformar as situações mais desesperadoras. Portanto, querido irmão, querida irmã, não subestime o poder desta simples oração. O céu inteiro se mobiliza quando você pronuncia aquelas palavras: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus. Cristo, em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro. Anjos param para escutar, santos intercedem conosco. O próprio Cristo apresenta nosso pedido ao Pai. E o Pai, que nunca pode resistir ao sacrifício de seu Filho, inclina-se com compaixão para atender nosso clamor. Hoje mesmo, comece ou renove esta prática. 3 da tarde. Marque este horário em seu relógio. 5 minutos que podem mudar eternidades, a sua e a de muitos outros. Não é um compromisso pesado, considerando o poder infinito que ele libera. E não se esqueça de agradecer pelas graças recebidas. A gratidão multiplica as bênçãos, como ensina São Paulo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Que a misericórdia de Deus inunde sua vida como um oceano de graça, lavando todas as feridas, restaurando tudo o que foi quebrado, trazendo luz onde há escuridão. Este é o poder do sangue e da água que jorrou do coração de Cristo. Este é o poder que está à sua disposição, todos os dias, através desta simples oração. Que Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, acompanhe cada conta deste terço que você rezar.
que ela junte suas lágrimas de mãe às suas súplicas, tornando-as irresistíveis ao coração de seu filho. E que um dia, quando chegar o momento de encontrar face a face aquele que é a própria misericórdia, você possa ouvir as palavras que Jesus prometeu a todos os devotos fiéis. Vinde, benditos de meu Pai. Não perca nosso próximo vídeo sobre as revelações de Nossa Senhora em Fátima, que estão se cumprindo agora em 2025. Clique no card que está aparecendo na sua tela e descubra as profecias que a Virgem Maria revelou para nossos tempos. Que Deus, em sua infinita misericórdia, abençoe você e sua família. Jesus, eu confio em vós.